Paz do Senhor a todos que estão recebendo esse vídeo nesse dia. A minha intenção de fazer esse vídeo veio devido a um convite que eu recebi do irmão Val, nosso diretor de missão ali da Igreja em Jardim Santa Teresa. E o tema é a missão no Piauí. Qual é o meu propósito de fazer esse vídeo? É falar um pouco sobre a nossa experiência dentro do contexto da igreja de Lama Preta. Antes de começarmos a falar, eu gostaria de ler um texto que está em Marcos, no capítulo 1, versículo 35 a 39. Um texto relatando o início do ministério de Jesus. E diz o seguinte: tendo se levantado alta madrugada, saiu, pois, para um lugar deserto e ali orava. Perguntaram-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Procuravam, melhor dizendo, diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. Na verdade, esse contexto da pregação ou da explanação de Marcos aqui acerca do início do ministério de Jesus é o contexto de um princípio de bastante desenvolvimento. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele já vai para as regiões da Galileia, próximo a Cafarnaum, onde ele habitava, e ali ele começa a convocar algumas pessoas para que ouçam a sua palavra. Convidou alguns homens, eram pescadores, homens do dia a dia, do labor, da cultura local, que era uma cultura mais marítima, pescaria, portuária e assim por diante. Nós percebemos que Jesus já chega com uma missão, ou seja, com uma tarefa muito árdua. Já chega expulsando demônios, já chega evangelizando muitas pessoas, e é um acontecimento que ocorre, como disse, na cidade de Cafarnaum. No primeiro dia da semana, Jesus sai e vai para um momento de oração, possivelmente no domingo, né? Jesus sai e vai para um momento de oração. Marcos relata que Jesus levanta ainda cedo, de madrugada ele sai e vai para um momento de oração. Depois de tantos feitos, de tantos milagres, passou pela casa de Pedro, curou a sogra de Pedro, chamou alguns discípulos, expulsou demônios, realizou muitos sinais. Claro, esse povo estava sedento por Jesus, querendo correr atrás de Jesus para, com certeza, receber algum tipo de benefício. O certo é que a missão de Jesus ainda não havia começado, estava prestes a começar. E o que nós percebemos no texto é que Jesus sai daquele ambiente e vai para um ambiente de oração, porque ali ele sabia que estava o segredo da sua vitória como missionário. O bom pregador, ele começa orando, pedindo a Deus a direção e o direcionamento para toda boa obra. Eu estava refletindo aqui como é que iniciou a nossa carreira, nosso direcionamento para nos encaminharmos para o Piauí. Na verdade, meu coração bate forte pelo Piauí desde o início da década de 90, quando nós iniciamos no PROEM, ainda no PROEM, Programa de Evangelismo e Missão, que pertencia ao Ministério, e nós ali desenvolvíamos um trabalho de aproximação das nossas igrejas. Era um trabalho mais local, um pouco direcionamento mais distante, mais transcultural. Mas eu me lembro que nós fazíamos ali bastante levantamento do Brasil, como é que estava a realidade do Brasil. Eu conheci naquele tempo um livro chamado Batalha Mundial, e ele me deu muito direcionamento acerca da evangelização no Brasil. E eu descobri que o Piauí era um dos estados brasileiros com o menor número de evangélicos. Naquela época, era cerca de 6% de evangélico, com lugares que tinha menos de 1% de evangélico.
até porque esse montante, esse conjunto de pesquisa que chega aos 7%, envolve também as regiões mais evangelizadas, os locais mais evangelizados. E nós tínhamos, como temos hoje, ainda os lugares mais remotos, que poucas pessoas vão, cidades que nós nem sabemos que existe, como por exemplo, nós hoje estamos em Brasileira. Naquele tempo, eu nem fazia pesquisa da cidade de Brasileira, nem de Piripiri, que é uma cidade muito maior, quanto mais de Brasileira. Mas descobri que o Piauí era um estado com um número pequeno de evangelistas, ou de evangélicos, e que era necessário se levar o evangelho ao Piauí. Isso na década de 90. Passou o tempo, né? Hoje nós estamos já em 2020. No ano de 2016, nós tivemos a oportunidade de conhecer a realidade do Piauí. Isto através de um convite feito por uma família que nos doou uma propriedade, doou um terreno para o Ministério do Ferreira, numa área rural. E a cidade, quando nós fomos pesquisar, era a cidade Brasileira, próxima a Piripiri. E isso nos chamou a atenção e fomos levados até lá. Até porque, nesse tempo, nós tínhamos também uma boa ligação com o missionário Antônio Gomes, que é do Piauí, e ele, saindo de Jacriabá, ele foi tocado por Deus para ir fazer um trabalho evangelístico no Piauí. Então, nos direcionamos para lá no ano de 2016. Inclusive, nós temos as fotografias que nós vamos mostrar para os irmãos todo o processo inicial do trabalho em Brasileira. Conhecemos lá o nosso irmão Domingos, uma pessoa especial, sua mulher, sua esposa, a nossa irmã Maria dos Remédios, também uma mulher dinâmica, evangelista e que gosta de visitar. E nós tivemos o contato com este povo lá no final do ano de 2016, mais precisamente no mês de dezembro. Agora, por que nós iniciamos essa fala acerca do Piauí, do início nosso no Piauí, baseado nesse contexto de Jesus Cristo aqui na região de Cafarnaum, e também falando do seu momento de oração, seu momento de intercessão. Porque nós percebemos o seguinte: não há como entender a vontade de Deus sem ser pela oração, sem ser conversando com o dono desta obra. Eu percebo que Jesus aqui em Cafarnaum, ele via muitas necessidades. Mas qual necessidade atacar primeiro? Aonde nós irmos? Aonde vamos se não sabemos qual é a primeira necessidade? E Jesus, ele tinha esse critério, entender primeiro qual era a necessidade da sua região. Eu percebo aqui no texto que nós lemos que Jesus, quando ele sai e é procurado por seus discípulos, ele dá a informação aos discípulos, dizendo o seguinte: eu preciso ainda ir a outros lugares. Eu vejo isso aí, um direcionamento de Deus na vida de Jesus. Ele via primeiramente o quê? Que havia necessidades ainda em outros lugares. Havia necessidades de se pregar evangelhos para outros povos. Era necessário perseguir um caminho em outras regiões. Jesus tinha esta visão, encontrar os outros ambientes projetados pelo Pai para que ele pudesse evangelizar. A cidade de Brasileira é uma cidade com cerca de 8.000 habitantes, mas ela está cercada com várias outras cidades, pequenas cidades, que têm mais ou menos o mesmo número de habitantes.
é uma região muito idólatra e uma região muito carente economicamente, socialmente, uma região que depende muito do serviço público, muito do serviço público. Então nós vemos duas situações ali, uma necessidade material e uma necessidade espiritual. O que nós pudemos levar a princípio foi o suprimento espiritual, porque para isso a igreja foi chamada, para dizer o quanto Jesus ama estas pessoas que estão morrendo espiritualmente. E nós chegamos ali na cidade de Brasileira no ano de 2017, já ficamos estaca, alugamos uma casa para o missionário Antônio, para sua família, ele se estabeleceu e ali iniciamos um trabalho evangelístico, com muita dificuldade na casa do nosso irmão Domingos, até que nós pudéssemos avançar e construir um templo no terreno em que nós ganhamos. E isto aconteceu, graças a Deus. No ano de 2017 nós trabalhamos e em 2018 nós inauguramos o templo. Foi um milagre de Deus, com 1 ano e pouco tempo, 1 ano e 4 meses. Nós iniciamos em janeiro de 2017, em abril de 2018 nós inauguramos o templo em Brasileira. Isso mostra o quê? Que o direcionamento dado por Deus para nós naquele momento, no ano de 2016, depois de um diálogo lá no nosso Secretaria de Missão, Deus nos direcionou para lá e Deus confirma. Já no ano de 2018, no mês de abril, nós já inauguramos o templo, abrimos as portas e podemos dar continuidade ao trabalho ali em Lama Preta. É um trabalho com muitas dificuldades, os irmãos com certeza verão aí algumas fotografias da nossa inauguração, do dia em que nós estivemos lá. Fomos lá com o pastor Levi Barbosa Libarino, pastor Neucino, o pastor Juraci, e nossas famílias também estavam ali, e pudemos, a missionária Jaqueline, e pudemos ali estabelecer o trabalho já em Lama Preta, no Piauí. Isso mostra que, quando nós falamos com Deus, Deus mostra o caminho da necessidade. Este era o processo seguido por Jesus. Ele pregou, expulsou demônios, curou enfermos, realizou muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas, mas era necessário seguir um caminho mais adiante. O que eu percebo hoje é que nós, como igreja, precisamos abraçar esse propósito de olhar um pouco mais adiante. Nós percebemos que o início do ministério de Jesus foi um início dentro da vontade de Deus, dentro da oração. Deixa eu conversar com o Pai para saber que caminho eu devo seguir. E quando os discípulos se aproximam dele, ou seja, quando Pedro investiga Jesus acerca da sua localização e dá a informação que alguém está buscando Jesus, existe um povo lá atrás, que ele havia conversado com eles, que estavam procurando por Jesus, Jesus dá-lhe a informação de que ele precisava percorrer um caminho mais longo. Não era ficar só naquele ambiente. Eu ficaria ali, porque a congregação já tinha crescido. Muito glória a Deus, muito aleluia. Eu já ficaria ali, porque ali era o melhor ambiente. Jesus não. Jesus diz, eu preciso ir para outros lugares, porque tem outras pessoas que têm necessidade de ouvir esta palavra. E nós percebemos que este foi o caminho percorrido por Jesus. Ele segue em frente na sua jornada de pregador, porque ele via que havia muitas necessidades. E eu acho interessante uma expressão de Jesus no versículo 38, quando ele afirma com palavras firmes para Pedro, eu para isso vim. Eu não vim simplesmente para me acomodar dentro de uma igreja bonita. Eu não vim só para me acomodar diante de um povo que me aplaudia. Mas eu vim para acompanhar e percorrer o caminho das necessidades, das pessoas necessitadas. E é isto que uma igreja missionária faz. Ela persegue as pessoas que têm necessidade. Ela vai atrás das necessidades das pessoas no sentido espiritual. Brasileira é uma particularidade bastante interessante, porque é uma região em que nós conseguimos não só levar o espiritual,
mas nós também estamos conseguindo levar o material. Os irmãos vão perceber, vão ver aí algumas fotografias que nós vamos mostrar de trabalhos que têm sido feitos na área social dentro da cidade de Brasileira. É uma cidade, ou seja, Lama Preta e cercanias, é uma região que tem muitas necessidades. Muitas necessidades. Nós estamos, que é Brasileira, é uma região que vive necessidades muito intensas, uma renda per capita muito baixa. As pessoas vivem lá basicamente com cerca de meio salário mínimo mensal. É a média do rendimento da população de Brasileira. Basicamente, Bolsa Família e alguma coisa que eles fazem, ou alguma coisa que eles ganham. Então, eu quero deixar aqui esta palavra de estímulo aos irmãos para continuar investindo na obra missionária. Continue investindo em trabalhos como este. Nós temos vários projetos que são muito similares. Hoje nós estamos falando do Piauí especificamente, mas nós temos vários projetos que são muito similares, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus. Não se acomode quando a coisa estiver boa na sua congregação, bonita, linda, bom som, boas cadeiras, bons bancos, bom pregador, o pastor animado. Tem lugares onde tem pessoas que precisam da sua presença. Se você não pode ir como pregador, não pode ir como presencialmente, você pode ir com a sua oração, com a sua intercessão. Você pode ir com uma palavra que você pode direcionar para o missionário. Você também pode ir contribuindo, lançando a semente da contribuição, colocando ali o seu recurso para que alguém possa chegar lá. Que Deus nos abençoe, irmãos, que possamos ter esta visão ampliada cada dia mais para avançarmos até onde o Senhor nos enviar. E quando nós... Meus queridos, como não poderia deixar de vos apresentar, eu estou deixando aí o banner com informações. Tem aí as informações acerca de como você pode contribuir para a nossa ADF Missão. Como você pode fazer, o que fazer? Faça o depósito, paga um boleto? Não, você pode tanto procurar a Secretaria de Missão da sua igreja, da sua ADF. Em todas as ADF nós temos ali um secretário de missão. Você procura esse personagem e ele vai te dar as informações. Uma outra maneira é você fazendo um depósito direto. Faça um depósito na conta da nossa igreja, que é a conta da nossa ADF Missão, que está aí, você está vendo, visualizando ela aí. E também você pode fazer contato conosco. Procure a Isabel e passe ali a sua informação de quanto você gostaria de contribuir, mas você não tem conta no banco que nós te apresentamos. Nós vamos emitir um boleto com o valor da sua contribuição e vamos enviar para você. Você estará contribuindo da mesma maneira. Amém? Então, nos ajude a manter os projetos sempre vivos, atuantes. É assim que a obra de Deus avança. Nós vamos avançando na linha de frente e você vai nos ajudando nesta caminhada, nesta jornada com a sua contribuição. Deus abençoe, queridos. Contamos com o teu apoio. Oração, muito importante, e a sua contribuição.